nunca falei para as pessoas como eu estou falando agora, mas é porque Deus me autorizou a começar a falar. Não é marketing, não é me vangloriar de nada, porque se tem algo que eu sei muito nessa trajetória, é de uma vida de renúncia, é uma vida de dor, muitas vezes de solidão, é uma vida de integridade diante de Deus no que eu posso. Não é perfeição. Tenho me atropelado em algumas coisas, eu reconheço isso. Mas de 2007, Deus mencionou sobre a minha vida, ministrou sobre a minha vida através da pastora Ana Paula Valadão, para eu começar um jejum de 40 dias. Eu comecei no dia 20 de maio de 2007. Gente, eu nunca tinha percebido que a data do meu nascimento, eu vou já dizer quando foi que eu descobri isso. A data do meu nascimento é 20/7, 20/5, que somando é 7. E eu comecei no dia 20 de maio, que a soma é 7, do ano de 2007. Então, assim, só aí já foi alguma coisa assim que Deus ia me conectando. Em 2008, Deus falou, filha, você vai repetir o jejum de 40 dias. E em 2009 você vai fazer o terceiro jejum. E Deus me deu orientação. Esse jejum fala o primeiro de cruz, o segundo de morte, o terceiro de ressurreição. Então, nesse jejum, no último ano, eu passei um momento bem difícil. E por acaso eu estava na casa da minha irmã nesse conflito e eu fiquei no escritório lá dela e ela disse, pega aí algum livro, vai ler. Eu peguei 3 livros, tinha certeza que eu não ia ler nenhum dos 3 todo. E eu peguei um que eu tinha certeza que eu não ia ler. Eu só queria ver como era a estrutura do livro, porque o título do livro é Nomes e Números. Eu fiquei curiosa. E eu fui ver esse livro e quando eu estou lá... eu vi o número 1, o que significava, e fui ver o número 2, quando chegou no número 3, o Espírito de Deus entrou naquele ambiente, começou a falar comigo, e ele começou a me mostrar o que significava o 3, que aquele pastor tinha escrito, o pastor Danduque, um americano que morou muitos anos no Brasil, ele faz ainda o movimento de Fogo e Glória aqui no Brasil, então hoje ele voltou para os Estados Unidos, mas é muito conectado, da cobertura aqui no Brasil. Então, assim, eu estava lendo esse livro e eu comecei a ler. Quando chegou no 3, eu disse, opa, atenção, que tem aí revelação. Até rimou. E eu comecei a ver do 3, Deus me disse, agora você vai para o 7. E Deus ali, pela primeira vez, começou a falar comigo o que significava o número 7. Do 7, Deus disse, agora vai para o 9. Foi que apareceu aqui? Não. Deus me falou, vai para o número 9. Deus começou a me dizer o que significava o número 9. Depois ele disse, vai para o 40. Eu estava exatamente com 20 dias do último jejum, que era em 2009, né? Dos 40 dias, eu estava com 20 dias desse jejum. Aí o Senhor me falou, vai para o 40. Depois que eu passei aquilo ali, Deus começou a falar comigo, filha, quantas vezes eu já lhe disse que grande é o meu mistério na sua vida? E hoje eu estou aqui te dizendo, cara a cara, gente, eu senti, assim, um rosto bem grande na minha frente. E ele falava comigo. E o Senhor dizia, você não escolheu nascer no ano de 1969. Eu escolhi te trazer. Você não escolheu, nos seus 40 anos, estar fazendo pela terceira vez um jejum de 40 dias. Eu te orientei. E Deus começou a me falar, eu tenho conduzido a sua vida, eu tenho um mistério com a sua vida. Então tudo isso foi acontecendo e eu comecei agora a linkar os números. No ano de 2010, eu fiquei 50 dias. O Senhor me orientou, foi tão incrível a forma como Deus disse. Ele disse, filha, você vai ficar 50 dias na minha presença, 10 horas por dia. Aí eu disse, mas Deus... O Senhor me falou que significa até 40, o Senhor não me disse nada dos 50. Aí Deus disse, vai para a minha palavra, o povo de Israel, quando estava no Monte Sinai, e eu fui lá, incrível, foi 50 dias da saída do Egito até eles chegarem no Monte Sinai. Aí Deus me orientou, você vai vestir azul turquesa. E eu, sim, Deus, mas o que significa azul turquesa? Aí ele disse, vai, na minha palavra, no peitoral do sacerdote.
Gente, quando eu chegava lá, era muito interessante, estava muito claro o que significava. Então, lá no peitoral do sacerdote, Deus mandou que fizesse uma tábua. Essa tábua tinha pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. E elas eram 3 fileiras de 4. Então, na ordem dos filhos. E a 4ª pedra representava a tribo de Judá. Aí eu fiquei confundida. Eu disse, Deus, o senhor está me confundindo. Porque eu sempre acreditei que eu fazia parte da tribo de Levi. E agora eu estou aqui na tribo de Judá. O senhor está me dizendo que eu sou da tribo de Judá. E Deus me confirmou disso. É isso mesmo, eu não estou lhe confundindo. Você está entendendo? Você faz parte da tribo de Judá. Por quê? Eu te coloquei na terra como governo. Porque eram os reis de Israel que mantinham aberto a casa de Deus, todo o funcionamento. Davi, inclusive, foi o rei que trouxe a missão dos levitas para outro nível, posicionou os levitas, a ordem da adoração, o serviço do templo, o serviço aos órfãos, às viúvas. Então Deus estava me dizendo, você tem um papel de governo, porque você vai restaurar a missão que eu te entreguei. Então quando o Senhor me falou sobre isso, aí eu, então, agora eu sei. Tá bom, Senhor, eu vou usar turquesa. Eu não tinha uma roupa nessa cor turquesa, então eu tive que comprar roupa. E Deus me disse assim, você vai calçar sandálias douradas. E agora, o dourado. Deus não me mandou ir para a Bíblia, mas ele me fez lembrar passagens bíblicas. E um fato que tinha acontecido. Quando eu terminei o jejum de 40 dias de 2007... eu estava tão conectada com Deus que eu disse, Deus, eu quero te dar mais algo. O que o Senhor quer que eu te ofereça? E Deus me falou assim, tira a sandália dos teus pés, todas as vezes que você for entrar na minha presença. E eu obedeci, fiz isso por 30 dias. E quando eu estava na presença de Deus, sempre descalço, que o Senhor disse, agora você vai calçar dourado, ele disse assim, quando eu te pedi para você tirar as sandálias, eu estava te pedindo um sacrifício de escrava. Mas agora eu estou te trazendo para um momento de filha. Então Deus, na verdade, estava me curando, estava me trazendo para junto dele, me curando, me legitimando. A cura da rejeição, da orfandade, que eu sofri tanto com isso. Então, esses 50 dias... no último dia, eu fiquei 40 dias com chofar. Quem não sabe o que é um chofar, se você sabe o que é um berrante, o berrante é de chifre de boi. Mas o chofar, ele é de chifre de antílope ou de carneiro. A primeira vez que está escrito na Bíblia sobre o chofar é na conquista de Jericó. Quando Deus mandou o povo girar a cidade, né, de Jericó. Então, Deus mandou que matasse 7 carneiros e fizesse 7 chofar, que 7 sacerdotes iriam na frente da arca e do exército tocando o chofar. Então, por uma orientação de Deus, uma provisão de Deus, nesses 50 dias, por 40 dias, eu fiquei com o chofar do meu pastor presidente, porque esses 50 dias eram 10 horas por dia. Eu ia para a minha igreja, eu ficava numa sala reservada de pastores, eu ficava 10 horas por dia. O que eu fazia nessas 10 horas? Eu orava, eu adorava, eu meditava na palavra de Deus, eu falava com Deus, e foi quando eu comecei a escrever minha primeira literatura, que tem como título Marcas de um Adorador. Ela ainda só está rabiscada, gente, eu vou trabalhar, porque vai chegar a hora de eu lançar. Mas é incrível o que Deus me deu nessa literatura. E quando foi no último dia, assim, o meu pastor chegou e disse, pastora, fica com o chofar. E eu fiquei com o chofar. Eu tinha tocado, porque quando eu estava pastoreando na minha cidade em 2009, um pastor chegou lá e ele tinha um chofar, que ele tinha muito ciúme, nem a mulher dele tocava nesse chofar. Mas ele foi lá na minha igreja, ele foi para pregar, e ele me chamou lá na frente e disse, pastora, toque no chofar. E ele me deu o chofar dele, era um chofar de antílope, vindo de Israel. E eu toquei naquele momento, era o meu primeiro toque, então foi um toque longo, tímido, mas eu tinha tocado. Então o meu pastor presidente me deixou com o chofar dele,
nesses 40 dias. No último dia, Deus me falou assim: filha, nas últimas 7 horas, vocês vão entender porque eu estou contando essa história, daqui a pouco vai fazer sentido. Nas últimas 7 horas, você vai pegar o chofar e vai tocar 7 toques longos de hora em hora. Gente, 7 vezes 7 é 49. 49 fala também de 7 shemitahs. O que é uma shemitah? Para Israel era uma lei, está em Levíticos capítulo 4, se eu não estou enganada, onde Deus manda que eles trabalhem na terra por 6 anos, e o 7º ano é um ano de descanso para a terra, para o boi, para os animais e para o povo. Então, nesse 7º ano de descanso, eles chamam de Shemitah. Então, a cada 7 Shemitahs acontecia o ano de jubileu, que era outra festa. Então, era 49 anos, no ano 50 era mais um ano de descanso, e era o ano de jubileu, o ano 50. O que acontece nesse ano? Esse ano acontece que é um ano de restituição. Tudo aquilo que as pessoas perderam. Se perderam casa por dívida, Deus manda restituir, ele vai comprar. Se não tiver ninguém da família que compre, quem comprou vai devolver essa casa. É o ano que os escravos são libertos. É um ano de restauração. Então, é um ano que não só era de descanso, mas era de muita restituição. Então, naquele dia, Deus estava me falando desses 50 dias, que era um jubileu. Né? Então, chegou meus 50 anos e eu achei, o ano de jubileu era dos meus 50 anos, mas não foi. Né? Então, o que acontece? Eu vou agora linkar isso aí com esse tempo de agora. Eu estou aqui no DSP, eu não sei se vocês escutam o barulho, mas aqui atrás é a nossa sala mágica, é onde está acontecendo todo o treinamento. Tem quase 1000 pessoas, eu acho, aqui recebendo, muita gente trabalhando, e eu tirei esse tempinho para falar com vocês. E no DSP de março, eu estava também trabalhando, e pela primeira vez eu escutei o meu mestre, né, o nosso coach aqui, uma pessoa incrível, ele falar que a soma do ano, desse ano, era 7. Né? 2023, é fácil de somar, é 7. E eu, nossa, eu nunca tinha prestado atenção. Oh, Deus nunca me disse isso, de prestar atenção na soma do ano. E foi impressionante que depois Deus me veio e disse assim: soma a data do seu aniversário. Uau, 20/5 é 7. Eu fiquei maravilhada, eu estou dentro de um ciclo profético. Né? Mas quando eu fiquei muito animada, Deus disse assim: tem mais coisa para você saber. E eu, uau, Deus, o que é que o Senhor quer que eu saiba? E eu fiquei, o que é? E passaram-se os dias. No DSP de maio, eu estava também trabalhando, e teve um momento que eu fiquei só, e o Espírito Santo na mesma hora me disse: anota todos os anos, desde o ano do seu nascimento até este ano. E depois soma. Eu fiz isso e comecei a somar. Gente, para minha surpresa, davam, como acontece, no ano que eu nasci, a soma do ano é 7. Por quê? Eu somei, né? Vamos fazer aqui a soma para você entender. É 1969. Tá? Se você puder me ajudar, eu não sou muito mas vamos somar aqui. Você quer ver se alguém tá mandando mensagem? Vendo por ali. Não dá para entrar aqui ao vivo também? Ui, perdão, nos dois? Acho que não. Não, né? Desculpa aí, gente. Com 1969. 1 mais 9, 10. 1900, né? 10. 60, 16. 16 mais 9 dá 16. 25. Pronto, 25. 2 mais 5, 7. E eu não inventei. Deus só disse: anota os anos e soma. E foi o que eu fiz, eu somei. Então deu 7.
Aí eu fui somando todos os outros anos. Gente, com 9 anos fechado, a soma do ano dá 7. E eu fui somando, fica redondo exatamente um ciclo de 9 anos. A cada 9 anos, olha, eu nasci em 1969, no dia 20/5, que soma 7. Então, a cada 9 anos, esse ciclo se repete. Do 7 da soma do ano, mais o 7 da soma do meu aniversário. Para minha surpresa, soma-se exatamente 7 ciclos de 9 anos. 7 ciclos com esse ciclo fechado da soma do ano 7 com a soma do meu aniversário 7. E Deus falou assim, filha, agora entenda, 7 vezes 7 é 49. 49. E por que eu estou falando tudo isso, queridos? Para vocês, comigo, entender que Deus tem coisas, quando Ele diz, um versículo na sua palavra, que diz assim, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus planos são mais altos do que os seus planos, os meus caminhos são mais elevados que os seus caminhos. Então, assim, vão acontecendo coisas na nossa vida que a gente não entende que Deus está por trás. Então, assim, tudo que acontece na nossa vida, Deus está movendo, Deus está agindo. E foi isso que Deus me falou, olha, você não entendia nada disso. Eu lhe conectei em 2010, num propósito de 50 dias, num toque do chofar de 49 toques, né, que eu toquei 49 vezes. Eu te conectei aquele tempo com esse tempo. E esse tempo, queridos, que é o que eu tô